o uso do tarô para situações de crise. As cartas do tarô, do baralho cigano, da cartomancia de uma maneira em geral, podem e devem ser usadas numa crise, numa situação de SOS, onde você precisa de uma resposta precisa, imediata, específica sobre determinado assunto. Por exemplo, hoje é muito comum você vivenciar experiência de crise de ansiedade, né? A gente vive num mundo muito acelerado, com muita cobrança, com situações que acontecem de forma paralela e muitas vezes a gente não consegue manter uma estabilidade, um equilíbrio emocional. Eu recebo muito pedido de atendimento de clientes, por exemplo, que querem a resposta imediatamente. Me mandou a mensagem, às vezes estão tão desesperados, tão aflitos, que não conseguem nem esperar uma lacuna de tempo para essa resposta ser feita. Por quê? Porque existe ali um momento de crise, um momento de desespero, um momento de angústia muito profundo. E não cabe a mim nem a ninguém julgar, criticar esse momento que a pessoa está passando. Só quem sente sabe, né, a força dessa angústia, desse medo, dessa perturbação que acaba causando no emocional de cada um. Para essas situações, gente, não há necessidade de se abrir um jogo completo, uma leitura investigativa. Você pode direcionar por um jogo específico, temático, como eu chamo. É uma situação sobre a sua vida financeira que está te deixando muito nervoso, muito preocupado, muito aflito. É uma situação sobre a parte de algum familiar que envolva a família, envolva algum membro, né, do seu núcleo familiar que esteja te trazendo muita angústia. É uma questão dentro do seu relacionamento afetivo ou de ordem de saúde. Você pode fazer um jogo específico para esse tema, de forma que você consiga descobrir o que está realmente acontecendo, o que é uma presunção da sua parte, né? Porque muitas coisas a gente não sabe o que está acontecendo e acaba presumindo, acaba deduzindo, acaba criando ilusões, falsas expectativas. E esses fantasmas que povoam a nossa mente na hora do desespero, na hora da angústia, eles são muito cruéis, porque principalmente no corpo feminino, esses fantasmas, eles crescem e se multiplicam de tamanho de forma muito rápida. Então, às vezes, uma situação que é desse tamanho, mas você não consegue entender o que está acontecendo e o porquê de estar acontecendo, te leva ao erro das deduções. Você começa a deduzir. Será que é isso? Será que é aquilo? Mas se estiver acontecendo tal coisa? Mas se for aquela outra situação? E você começa a dar força para um pensamento, uma dedução meramente especulativa, que não tem qualquer fundamento de ser. Quando você se antecipa isso e vem para uma consulta de cartas, você consegue desvendar esse mistério, abrir realmente a realidade e separar o que é fato do que você está acreditando que seja fato. São coisas muito diferentes. A maioria das pessoas que me procuram por um atendimento, seja para um jogo temático, seja por um jogo completo, seja para respostas pontuais de perguntas específicas, quando o jogo termina, é muito comum eu ouvir a seguinte frase: graças a Deus, estou muito aliviada. Estou muito aliviado. Você tirou um peso de cima de mim. Por quê? Que as cartas tiraram um peso sobre aquela pessoa. Porque, na verdade, o que estava fazendo peso sobre aquela pessoa eram os pensamentos, as sabotagens, os fantasmas que a própria pessoa criou por medo, por insegurança. Então, quando você se antecipa, acontece uma situação, você não sabe o que está acontecendo, você não tem como investigar o que está acontecendo naquele momento, né, de forma concreta, você vem recorrer às cartas. Porque com as cartas a gente consegue entender a energia. Eu já tive muitos casos, muito comum, tá, gente? Eu quero saber se eu tô sendo traída, se fulano tá me traindo dentro de um relacionamento afetivo. E eu jogar as cartas, gente, não tem nada de traição.
e eu virar para a pessoa e falar assim, olha só, muito cuidado com os seus pensamentos, porque pensamento tem força. Você está cocriando uma situação no seu campo mental que não existe. Não tem traição. Ah, mas não, olha, a pessoa pode até ter pessoas interessadas nela, mas ela não está correspondendo, ela não está partindo efetivamente para uma traição. Então, é bom porque a pessoa sai daquilo ali aliviado, né, e consegue separar o que é imaginação do que é fato. Faça essa experiência. Começou a se sentir angustiado, tenso, aflito, começou a dar asas à sua imaginação de forma negativa, use e abuse do tarô, das cartas, do baralho cigano, como forma de SOS, para apagar esse incêndio emocional antes que ele devaste todo o seu emocional.